mesmo tamanho. Tá bem. Vê se tá entrando. Nós vamos fazer uma tentativa, então, com a Maria de Fátima agora. Fátima, aparece aqui que está te adicionando. Aparece na tela agora para a gente dividir esse espaço e conversar um pouquinho lá de Sapucaia. Oi, Maria de Fátima, tudo bem? Não, grava. Oi, tudo bom? Mas é de Gravataí. Ah, tu tá em Gravataí? Ah, perfeito. Tô na minha casa. Ah, é que tu mora em Gravataí, mas trabalha em Sapucaia, né? No Sim. campus, eu pensei no campo. Sim. Mas, gente, então, né, não. nossa ideia é que a live fosse junto, a Maria de Fátima junto com o Paulo Eugênio. Pois é. Mas não deu certo, né? E também o Chico, né, que estaria entrevistando junto com a gente, porque o Chico também é um servidor que já está aposentado, né? Foi servidor técnico administrativo, foi docente do curso de eletrotécnica, participou né, de coisas dentro da instituição, ia estar junto para puxar algumas histórias aí dentro da instituição. Mas na próxima sexta tudo isso vai estar resolvido e a gente vai estar com as pessoas que forem na próxima live, todo mundo junto. Então agora, nós vamos começar a conversar com a Maria de Fátima, né, que é servidora lá do campus de Sapucaia do Sul. Seja bem-vinda, Maria de Fátima. E vamos, então, saber um pouquinho da tua história, né? Tu tens história de servidora e tens história de aluna também, né? Então, vamos ver o que tu vai trazer para a gente. Sim. Vamos conhecer um pouco da tua história, né? Porque são N pessoas, a gente estava conversando, que constroem a nossa instituição, né? Que fazem dela o que ela é, nos inúmeros espaços e cidades onde ela está inserida, e a gente quer conhecer um pouco do pessoal de Pelotas, do pessoal de Sapucaia, Gravataí, Charqueadas, Camaquã, Bagé, Livramento, Passo Fundo, Venâncio, Lajeado, Sapiranga, Novo Hamburgo, Jaguarão, enfim, onde o IFSU está hoje, a gente quer saber um pouco da história das pessoas e da sua interligação com o nosso IFSU. Então, seja bem-vinda, Maria de Fátima, e dá um oi para todos e pode começar a conversar um pouco sobre ti. Boa noite, Janete, muito obrigada. Eu fiquei meio que assim, nunca fiz live, então fico meio sem jeito, não sei se está saindo direito. Tá ótimo. Está escutando direito? Ótimo, tá ótimo. Fica bem à vontade, é uma conversa. Então, eu fico muito agradecida e boa noite a todos e todas. Bom, eu comecei como aluna da escola, né? Eu sempre tive um sonho de fazer de estudar no IF, né? Mas a minha mãe, a gente são 7 irmãos, sou a mais nova, então aonde ia um, ia todos. Então a minha mãe botou todo mundo no mesmo colégio. Aí nós fomos para Nossa Senhora de Lourdes, que fica na Osório, todo mundo foi para Nossa Senhora de Lourdes. Mas o meu sonho era tão grande de fazer química, eu amo química, amo. Que aí eu terminei meu ensino médio e voltei para a escola para fazer o técnico em química. Quando eu entrei, não tinha, aí eu podia entrar no ensino no segundo ano, né? Só que não tinha a vaga, porque não existia ainda. Aí eu tive que fazer o processo seletivo e entrar, fazer tudo de novo o ensino médio. Não teve problema, eu fiz tudo de novo. Tive a ajuda de muitas pessoas, como a minha irmã, meus primos, que me ajudaram, porque eu não sabia nada de escola, aí eles me ajudaram, já estavam lá, como o Carlinhos, o Vitor, que hoje, infelizmente, já não estão mais entre nós, né? E a minha irmã Vera, que também estava fazendo eletrônica, mas não terminou, e fui, né? E terminei a química. Quando eu terminei a química, estudei com várias pessoas que hoje em dia era servidor, né? Como a Júlia, que foi professora aí em Pelotas, que já se aposentou, como o que era diretor de Gravataí antes e que se aposentou também, Meirelles. Então fomos indo.
tá. Mas eu nunca pensei que ia trabalhar um dia no IF, né? Aí fui fazer, eu tinha curso também de enfermagem, que a mãe botava a gente em curso em tudo que é lugar. Aí eu trabalhei na Beneficência e depois fui trabalhar, mas o meu sonho era ir na Química, né? Mas eu vi muita gente morrendo na Beneficência, não quis ser mais enfermeira. Fui fazer a minha Química na Consulate. E aí começa a minha história com o IF. Por quê? Eu estava trabalhando no laboratório e tinha uma estagiária no qual eu era responsável por ela. E ela falou assim, Fátima, vai ter um concurso na escola técnica. E eu disse, tá, de quê? Ela, eu não sei, eu vou lá me inscrever. Eu disse, tá, boa sorte. Aí ela foi lá se inscrever, aí ela veio triste, dizendo assim, Fátima, não pude me inscrever. Eu disse, mas por que, Roberto? Ah, porque eles disseram que é para ontem a vaga. Então, tu tá me devendo R$ 35 porque eu escrevi tu. E eu disse, mas é para onde? E ela falou, é para Sapucaia. Eu disse, mas eu nem conheço Sapucaia, só conheço zoológico. Mas aí tinha o pai e a mãe, o pai vai, minha filha, a mãe vai, e eu vim fazer o concurso, que era uma vaga, e eu passei. Não sei se foi sorte, sem que eu sei que eu passei. E tô aí há 23 anos. Então, quando o Paulo falou 46, meu Deus, metade do que eu tô, sabe? Então, é muito gratificante, sabe? Eu nunca pensei que eu ia trabalhar no campus, né? E eu adoro trabalhar. Tanto é que nem o Paulo falou, desde 2018 eu posso me aposentar, e aí eu fui me meter em sindicato, fui me meter em outras coisas, e fui indo para engrandecer o meu campus, né? Que eu gosto muito de trabalhar em Sapucaia, mas também gosto de trabalhar no IF, né? Como um todo. Eu fico pensando assim, bah, quando eu ia pensar que os meus professores, como o Hugo Marques está aí, foi meu professor, até fez a minha formatura lá, que eu ia estar trabalhando junto com eles. É um sonho, né, Janete? Que ninguém, sei lá, que ninguém espera. Não sei, muito, é muito demais. É, né, Fátima? Às vezes a gente cresce num mundo e parece que está dentro da escola técnica naquela época era assim, uma coisa inatingível, né? Muito distante da realidade que a gente cresceu. Mas que bom que existem pessoas que nos impulsionam e que não se limitam a isso, né? Que dizem é possível, porque também as pessoas às vezes não tentam. Às vezes também a gente sabe de pessoas que acham que para estudar, inclusive na escola técnica ou hoje no IFSTU, é uma coisa que não é para eles, que é distante, que é para pessoas de grandes posses. E na verdade a instituição ela é uma instituição pública e gratuita. Então, qualquer pessoa, qualquer aluno, qualquer estudante, qualquer cidadão da nossa comunidade, ele pode estudar no nosso IF sem pagar nada. E qualquer pessoa cidadã pode, ao ter um concurso, que abrir um concurso, fazer o concurso e vir a ser servidor da instituição, seja na parte dos servidores técnicos administrativos, assim como docente. Então, quando a gente. Isso é atingível. Isso, as pessoas que têm vontade de trabalhar na área da educação, em algum momento, elas têm essa oportunidade. Eu vejo que a Helena Campos está nos assistindo, né? Maria de Fátima Torcola, uma pessoa que já se aposentou no Campo Sapucaia do Sul, mas trabalhou uma vida lá e tem quem sabe, algumas histórias para contar, né? Entre outros, né? Dentro do campo da Ana Cláudia, eu vejo, e outros que vão conhecer um pouquinho mais da tua história. Porque tu falasse, né? Além do teu laboratório lá na parte de química, lá da parte dos plásticos, gostaria que tu explicasse um pouquinho o que tu desenvolve lá dentro, né, Maria de Fátima? E também que outras funções tu já desempenhou dentro da instituição, tá? Também dos núcleos que tu participa, né? Dos eventos, essas coisas que eu sei que tu é bem comprometida, certo? Então, fala um pouquinho disso aí. Assim, aí eu entrei, né? Só tinha o curso técnico, e aí muita gente me deu muita força para eu continuar os meus estudos. E aí, em 2000, eu comecei, fui a primeira turma do tecnólogo no campus Sapucaia, e não parei mais. Hoje eu tenho várias especializações,
como a minha área, que eu gosto muito, é a parte de cognição, de pessoas com deficiência, eu fui muito mais para essa área. Eu tenho várias especializações para surdos, eu dou aula para surdos, sei Libras, aprendi Libras. Eu chamo os meus surdinhos, mas não é pejorativo, é porque eu amo eles, e eu vejo eles muito nos trabalhos. Então, eu fui um tempo atrás com um livro que eu fiz, fui autografar na Bienal, lá em São Paulo, Ensino de Química para Surdos, eu tenho livros. Tenho outros livros também de poesia, que eu também vou fazer, que nem o Paulo no final leu uma poesia que eu amo muito. Mas a minha trajetória foi assim. Aí eu comecei no IFE, né? O que a gente faz lá? A minha função é auxiliar de laboratório, mas nunca as pessoas, os diretores e colegas me consideraram como auxiliar. Eu faço que nem um laboratorista faz, sabe? Tudo aí, a gente tem vários laboratórios de extrusão, de sopro, de reciclagem, e eu, como só era química, não entendia nada, tive que aprender. Aí eu fiz vários cursos para aprender como a mexer nas máquinas, a preparar a aula para os professores. É mais ou menos isso que a gente faz. A gente deixa quase tudo pronto para que os professores possam ministrar a sua aula, né? Porque tem máquinas que tem que estar ligada a mais ou menos um tempo, numa temperatura, senão não funciona na hora. Então, a gente prepara isso tudo, a gente faz uma preparação. Eu e uma outra colega, que antes era o Vladimir, que hoje está em Pelotas, roubaram ele de nós, mas tudo bem, né? Aí, que era meu colega, ele está na química, né? Aí eu fiquei uns tempos sozinha, mas aí agora eu tenho outra colega. Então, a gente faz essa parte assim. Às vezes a gente vai para os laboratórios junto com os professores, e nesse meio tempo eu entrei em várias coisas. Porque eu entrei no GAI, né, que é o núcleo de meio ambiente que a gente tem na escola, no NAPNE, que eu gosto muito e eu procuro atuar bastante no NAPNE. Já fui coordenadora do NAPNE, já fui secretária, hoje eu sou vice-coordenadora, mas eu estou sempre ali. Por quê? Porque em 2008 entrou um aluno por sorteio, que foi o último sorteio que a gente teve em Sapucaia, isso aí foi inusitado, uma coisa inusitada, que aí entrou o aluno e ele tinha autismo, mas era um autismo que a gente chama de funcionalidade, que era um autismo chamado síndrome de Asperger. E ele, quando ele entrou, ele não deixava a gente tocar nele, não dava oi, não dava nada, e ele sabia um monte de exatas, ele sabia a humana e não sabia muito bem as exatas. Então, uma das coisas que eu fiz, junto com o Assis, o professor, levei para... Peraí, tá caindo aqui o bagulho. Levei ele nós levamos para o laboratório e começamos a ver de cores e para ele saber como fazer a parte das exatas. E aí é uma coisa que eu me orgulho muito, que a gente saiu a pesquisar, né? Nessa época tinha a Clarice também, que trabalhava lá, a Luísa, era uma equipe, se juntou uma equipe para ajudar o Luan. E a gente conseguiu. Hoje, o Luan, para nossa surpresa e gratificação, ele chega, abraça a gente, beija, e ele está na faculdade fazendo bacharelado em filosofia. Inclusive, ele já fez estágio lá no Campus Sapucaí. E é uma pessoa assim que eu tenho um grande carinho por ele. Então, isso era uma coisa inusitada que a gente não entendia nada e conseguimos reverter. E hoje em dia a gente tem bastante pessoas com deficiência. E aí eu também tenho o Alçando Voo, que é um projeto, né, que no início iniciou eu e o Roger, aí agora tem bastante pessoas, que eu e o Roger a gente foi na prefeitura, porque as pessoas passavam ali no IF e diziam assim, isso não é para mim, isso não é para mim. E é público. Então nós fomos na prefeitura, falamos com o prefeito e o secretário, que na época era o Edson Portilho, e ele pegou e disse que ia intimar as pessoas, as professoras, principalmente a orientadora, para ir fazer o curso no IF. Então, o que a gente fez? Os professores iam no IF, faziam uns trabalhos com uma equipe e a gente ia nas escolas visitar a escola. Cada vez que tinha um processo seletivo, a gente pegava e dizia assim, quantas pessoas entrou no IF?
pelo projeto Alçando Voo. Era pouquinho. Olha, agora, gente, é mais de 90%. Entra, e isso me deixa muito orgulhosa. Eu tenho orgulho de fazer parte dessas coisas, sabe? Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de fazer o meu melhor. Eu acho que eu fazendo isso, não estou ajudando ele, eu estou me ajudando também. Crescer como pessoa. Então, é o meu jeito, sabe? A Andréia entrou ali, eu trabalhei com a Andréia, com a Catarine, na parte da comissão de Libras, que nós começamos também. Eu fiz vários projetos. Onde tem projeto, posso entrar? Se eu posso entrar, eu vou lá para tentar fazer o meu melhor. Fátima, então tu trouxeste essas coisas tão importantes, né, aí da construção de Sapucaia do Sul, né? Sapucaia, então, foi a primeira unidade descentralizada, né, do então Cefet-RS, né, que primeiro, aliás, nem era Cefet da Escola Técnica, né, porque o Cefet só virou em 99, Era da Escola Técnica. é da Escola Técnica em 95, então num projeto aí, né? Atualmente o diretor era o professor Krieger, certo? Edelberto Krieger, e Sim. levou, né, junto com o pessoal lá, que era o diretor na época do começo, lá, o Adair, né, junto com o Bork, e essas pessoas começaram lá a construir, né, uma escola que hoje, né, tem quantos alunos, Sapucaia? Tu sabe me dizer, mais ou menos? Tem mais de 1.500 Pois é, tem alunos. mais de 1.500 É alunos, bastante. e Agora, dia 1º de julho, vai fazer 23 anos. Eu estou lá desde 1997. então praticamente do início, né, Maria de Fátima? No No inicinho. inicinho, então tu conhece toda a história, por todas as pessoas que lá passaram, né? Tem pessoas que fizeram, assim, tiveram contribuição importante, né, para o desenvolvimento daquele campus, um campus que, para começar, as pessoas inclusive acamparam lá, né, porque queriam tirar o terreno de volta, daí o pessoal acampou lá dentro, fez uma ocupação no terreno. A construção de Sapucaia foi uma construção bem assim de luta, né, de batalha, né, mas ela aconteceu. Hoje é um campus consolidado, né, com mais de 1.500 alunos, tem cursos técnico integrado, tem o pós-médio, né, tem os cursos superiores, tem trabalho muito bem com o EJA, né, com o ProEJA, e como tu disseste, eu conheço o Luan, ele é meu amigo no Facebook, de vez em quando me dá um oi, muito carinhoso, né, porque eu tive um tempo também lá em Sapucaia, conheci-o pessoalmente. E, enfim, então tem uma grande história, né, que se agrega aqui ao Campus Pelotas do IFE, a história de Sapucaia, né, e junto com os demais campos, né, fazem o que o IFE Sul é hoje, né, com a reitoria e mais 14 campos, né, em 13 cidades aí do nosso estado. E quantas histórias bonitas, né? E é bom ouvir e o nosso interesse em fazer essas entrevistas com vocês é porque a gente entende que a sociedade precisa nos conhecer, precisa conhecer as pessoas que estão por trás desse lugar onde os seus filhos vão passar um bom tempo procurando por uma formação, por uma melhor qualidade de vida. E qual é o lema mesmo do que vocês têm lá escrito de Sapucaia? Diz aí para nós. Puxa, Ah, eu ia... profissionais para o É mundo. profissional Para o mundo. para o mundo e... Mas é isso que a gente faz mesmo. Eles são para o mundo mesmo. Porque eu me lembro da primeira turma que tinha só poucas máquinas. E aí o que os professores faziam? Levavam os alunos para as firmas para ver em loco o que eles não podiam fazer. Hoje em dia é uma coisa de ponto. Então é profissionais para a vida e para o mundo. Eu não me lembro muito bem o lema. Eu acho que Mas eu gosto muito. Eu acho que é educando para a vida, profissionais pelo mundo. Eu sei que é uma coisa assim, que é um lema bastante É interessante. muito, é, é muito bom mesmo, sabe? É. E também teve gente que passou, que foi os primeiros alunos, teve gente que já não está mais, como o Tiago, meu colega,
que foi professor na escola e foi aluno e hoje não está mais entre nós, o Kaiser. Ontem também a Rosa Lira, uma pedagoga muito gente fina que passou pela escola. Então, assim, ó, tem várias histórias para contar e várias coisas para recordar, né? Então, eu acho que o IF no todo, assim, me fez ser uma pessoa melhor, sabe? Porque eu pude angariar os meus estudos, sabe? Me abriu a porta para o mundo que eu não tinha. Eu só achava assim, vou fazer técnica em química e foi. E não, e hoje em dia, eu faço um monte de coisa que eu me orgulho até às vezes, sabe? Olha. E é para isso que tá. Mas uma coisa que também aconteceu no IFE, que teve uma época que eles queriam fechar e nós abraçamos o Campo Sapucaia. A gente foi para a prefeitura, a gente foi para o calçadão e a gente abraçou o Campo Sapucaia e eles não conseguiram fechar. Então eu acho assim, esses campos que acho que com a pandemia, que o MEC, que vão fechar, não, é só se juntar e abraçar, a gente vai lá e abraça. Porque é uma coisa que está fazendo para a comunidade, não é para inglês ver, é para a comunidade. E a comunidade abraça junto. Eu sei que a gente abraçou e está em Sapucaia com mais de 20 anos, né? Então, isso me orgulha muito. E ninguém fecha mais. E a Helena está nos dando a maior força aqui, não fecha. trazendo o lema de Sapucaia: educação para a vida, profissionais para o mundo. Obrigada, Helena, porque eu e a Fátima aqui estava vacilando no lema tão falado lá dentro, né, de Sapucaia. Então, é uma coisa boa. E bom, né, Fátima? É bom saber da tua história, é bom saber das tuas lutas e também de todo esse lado que tu trabalha na parte das pessoas com deficiência, né? Sei que a Andréa Colar estava assistindo aí, foi uma pessoa que também trabalhou bastante nessa área, né? E tantos outros que hoje, há bem pouco tempo, dentro do IFE não tinha lugar para as pessoas com deficiência. E hoje, não só pela legislação, mas também pelo desenvolvimento da capacitação das pessoas que estão trabalhando dentro da instituição, os estudantes podem vir estudar dentro do IFE e vão ter o apoio, né, necessário para que não só entrem, mas também que permaneçam e estudem, consigam adquirir o seu conhecimento e fazer as suas formaturas e seguirem adiante nas suas vidas e na sua profissão. Então, isso é uma coisa bastante louvável, né? E vocês em Sapucaia têm um trabalho bacana nisso aí. A gente tem uma equipe muito boa, coordenada pelo Marcelo, já foi coordenada pela Vanessa, e é todo mundo assim, é multicampo mesmo. Todo mundo abraça, todo mundo faz as coisas, é muito bom, por isso assim, eu gosto muito de trabalhar lá. Já me perguntaram, quando é que tu vai te aposentar? Eu não sei. Desde 2018 eu posso me aposentar, mas eu não sei ainda, quem sabe, sei lá. Não sei. Eu ainda tenho aquela coisa de aquele gás ainda. Eu gosto de coisa. E uma coisa inusitada que eu queria falar foi que uma vez eu estava fazendo a inscrição pro EJA, porque quando tem lá em Sapucaia, a gente se divide para não ficar tão pesado. E teve uma época que eu trabalhei para fazer. E aí telefonou uma pessoa e ela falou assim, eu queria ver se a inscrição estava aberta. E eu disse, era eu que já atendi o telefone. Eu disse, não, a inscrição está aberta. E ela disse assim, tá, mas será que a gente pode se inscrever? Eu disse, para qualquer um, a partir de 25 pode se inscrever. Mas eu sou tão velha. Aí eu perguntei assim, mas que idade tu tem? Ela, eu tenho 33. Eu disse, poxa minha, se o Cristo morreu com 33, estava recém começando a vida, 33. Ela pegou e falou, então eu vou. Quem é que vai estar hoje de noite? Eu disse, é eu mesmo. E ela, então eu vou reconhecer essa aí que falou de Cristo e foi, se inscreveu e se formou. Então foi muito bom. Que bacana, Fátima. Então tem coisas que acontecem que a gente se gratifica, né? Muita loucura. Mas eu gosto do que faço. Mas que bom, Fátima. E tu também é poeta, né? Tu disseste que tu vai finalizar aí a tua participação, demonstrando um pouco dessa tua habilidade aí, e a gente vai gostar muito de te ouvir. Eu tenho
Eu tenho 5 livros, eu tenho 5 livros escritos, eu tenho mais de 300 poesias. E eu tenho um Instagram que é só de poesia que eu escrevo, assim. Aí eu vou ler uma que eu gosto, que eu amo o Mário Quintana. E eu fiz para ele quando ele morreu. Então eu vou ler para vocês, tá? Tá ótimo. Eu vou pegar o livro, porque eu também De cor não não, né? sei. É assim, de cor, não, só louco. Assim, ó, o nome é Ser Poeta. Aí é assim, ser poeta é escrever o que lhe vai na alma, qualquer coisa, boa ou ruim, isso o acalma. Ser poeta é falar das tristezas, da vida que passa, é escrever as incertezas que o tempo traz. Ser poeta quer dizer aquele que escreve tudo que os olhos almejam, falando das desgraças que as pessoas não vejam. Ser poeta é um ser pensativo. Tudo é motivo para escrever, até as desgraças, mesmo sabendo que vai doer. Ser poeta é rir quando quer chorar, é cantar quando é só pensar, quando só quer pensar, é querer estar sozinho e não poder, é querer ter uma folha e uma caneta e apenas escrever. Nossa! Aí eu fiz pro Mário Quintana. Parabéns, Fátima, Eu também. Isso é tenho. uma coisa nova, né? A Luciana aí, que te conhece há um tempo, e eu também não sabia mesmo que tu tinhas essa habilidade, nem que tu tinha todos esses livros, Fátima. Coisa boa, né? Parabéns. Tenho. É um Eu, prazer, né? Ficar eu, sabendo disso, né? Quantos talentos nós temos dentro da instituição, que além de trabalhar todo o tempo que tem que trabalhar lá dentro, né, da escola, do IFE, do laboratório, tem tempo para se dedicar não só no seu desenvolvimento acadêmico, na sua capacitação, né, quantos cursos tu fez até o mestrado, e também, né, ainda se dedica a um hobby, que é uma coisa bacana, né, que faz expressar, né, botar para fora todo aquele sentimento de uma forma poética, né? Nem todas as pessoas têm essa habilidade, então parabéns. Que bom que a gente descobriu um pouquinho disso hoje. E casualmente os nossos dois entrevistados hoje eram poetas. No momento que a gente precisa tanto de buscar essas energias boas, né, para viver esse tempo que a gente está mais dentro de casa, não podendo se abraçar, não podendo ter uma vida social, né, saindo só no necessário, ou um trabalho que realmente seja de utilidade, que não pode ser parado nesse momento, ou porque a gente, quem trabalha, não vai ter, não vai receber, ou quando a gente está na linha de frente, né, esse combate à pandemia ou transportando comida onde precisa. E assim a gente está tendo que ficar mais em casa, as crianças que não estão indo para a escola, os pais estão lutando, né, com esse ensino remoto, essa educação à distância, que tem tanta gente trabalhando que não tem, nem só as pessoas que estão fazendo o curso pensavam em estudar à distância, porque o curso deles era presencial, nem tanto os professores não tem essa habilidade nata, né? É uma coisa que se desenvolve e precisa de muita capacitação. Então, ouvir uma poesia ou poder saber se expressar é uma coisa que faz mais feliz o nosso dia, né? Então, quero te parabenizar não só por isso, mas por essa história linda que tu tem na tua vida, de superação, de garra, né, de vontade e de amor ao próximo, de empatia, né, das pessoas que têm mais necessidade. E eu gostaria que tu fizesse, eu então, sou muito um otimista. apanhamento, uma consideração final para a gente encerrar essa live, né? Porque já tivemos bastante tempo hoje aqui. E lembrando, né, que as pessoas que não puderam assistir hoje, que vai ficar gravado, né, para as pessoas conhecerem um pouco da história dos nossos servidores. Tá bom, Fátima? Bom, eu queria agradecer. Eu tenho que dizer que eu tenho uma família muito boa, sabe, que me apoia, que me incentiva. E eu também sou muito otimista. Eu, eu tenho fé também, que isso tudo vai passar, sabe? Eu acredito nisso. As pessoas se cuidando, eu acredito que vai passar. E daí a uns tempos a gente vai estar se abraçando, conversando, e vai ver assim, poxa, parecia que nunca ia passar, e passou. Porque tudo passa, tudo passa. A gente só tem que acreditar e seguir em frente. E sempre fazer o nosso melhor, é o que eu procuro fazer.
Hoje ainda fiz prova do mestrado antes, para depois ficar só aqui. E ajudei ainda os colegas, porque eu acho que assim, ó, se tu ajuda os outros, eu te ajudo em dobro. Eu sempre penso assim. Não é porque eu estou em entrevista, não. É o meu modo de ser. Eu sempre procuro ajudar as pessoas, porque se eu ajudo as pessoas, eu estou me ajudando também. Eu estou crescendo, eu estou aprendendo, sabe? Então, eu agradeço muito. Tu também foi uma época bem importante. Tu acreditou também no meu trabalho quando tu esteve aqui no IFE. Não, e aí eu fui conversar contigo e tu disse, não, o trabalho tá bom e eu não vou te tirar de onde que tu tá. Então, muito obrigada também, Janete, quando tu passou aqui, tu foi muito bacana. Gostei de te conhecer quando estava no sindicato, sabe? A Janete é muito dessas. Quem não conhece ela, procura ela conhecer. O Chico, então, nem se fala, a gente ri muito, sabe? Então, assim, muito obrigada por vocês acreditarem na gente, sabe? Dar essa oportunidade. Eu acho assim, a maioria das pessoas acham, tanto é que eles chamam assim, ó, servidor e docente. Não, nós somos todos servidores. Então, assim, é muito, muito obrigada por dar essa oportunidade de conhecer a gente, porque eles acham que a gente está lá, muitos acham que a gente está lá e não tem nada. Olha, vocês não têm noção, Sapucaia tem, não sei os outros porque eu não conheço, mas Sapucaia tem muita gente que tem mestrado, doutorado, e são técnicos administrativos fazendo o seu melhor. Então, assim, o que eu peço assim, para todo mundo, e que eu estou sempre falando, é respeito. Se todo mundo tiver respeito, as coisas vão e tudo vai passar. Eu não me importo se eu tenho um amigo Bolsonaro que eu brigo às vezes, mas eu volto, porque o que eu posso fazer? São meus amigos conhecidos e tem servidores assim, não tem que estar brigando, tem que cada um ter a sua opinião e política e religião e futebol não se discute. Porque eu sou Grêmio e o Ricardinho é Inter, eu vou brigar com o Ricardinho? Não, vamos conversar. Quando o Grêmio ganha, claro que quando o Grenal tem, eu quero que seja o Grêmio, lógico, mas o que eu posso fazer? Então é assim, a vida é muito curta para estarem com picuinhas e falando besteira. E isso aí eu aprendi com a minha mãe e meu pai. A mãe não tinha estudo, porque o pai dela não deixava ela estudar, mulher era só para casar, e o pai tinha até a quinta série. E eu tenho o orgulho de dizer que nós todos temos estudo. Vocês conhecem meu irmão, que trabalha aí, que eu amo de paixão. Então, assim, ó, todos nós temos estudo. Então, assim, ó, agradeço muito a mãe. E a educação não está na escola, a educação está em casa. Porque se os pais, tem pais que querem largar os filhos na escola para ver se a escola educa. Não, se a mãe não educa, se não dá o bom exemplo, não tem como fazer. Então é só isso, muito obrigado. E se cuide e vamos daqui uns tempos se abraçar e fazer festa. Perfeito, Fátima. Obrigada, então, pela tua participação, por socializar conosco essa bela história de vida e de relação com o nosso querido IFSU, nossa querida Escola Técnica, nosso querido Cefet, né? Não importa a sigla, para sempre em nossos corações, essa instituição que a gente trabalha com todo carinho. Obrigada a todos aqueles que estiveram conosco, né, nessa noite, né, de sexta-feira, conhecendo as histórias, então, da Maria de Fátima, que é servidora lá em Sapucaia do Sul, e do Paulo Eugênio, que é servidor aqui no Campus Pelotas, no IFSU. E semana que vem, já vou anunciar, nós vamos estar entrevistando 2 professores da área de Educação Física. Então, um é o meu irmão, Jorge Otti, e outra é a professora Fábio, né, a Fabiana Montiel, que vão estar aqui com a gente. E aí, nesse dia, a gente vai estar lembrando um pouco do esporte mais antigo, de como estão hoje as quadras, os campeonatos, a vontade de jogar e de fazer parte dos estudantes, a formação na educação física, enfim. Então a gente vai conversar um pouco com o pessoal dessa área, estão todos convidados para na sexta que vem, se tudo correr bem, a gente vai fazer por onde, estaremos os 4 aqui, eu, o Chico, o Jorge e a Fábio, para estarmos conversando um pouco sobre a história de vida deles e trazer um pouquinho mais de outro lado da história da nossa instituição. Certo? Uma boa noite a todos, obrigado pela companhia.